Louvado seja o nosso amado Senhor, mais uma bendita reunião que o Senhor nos concede. Vamos fazer a leitura hoje do texto de Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, do 1 ao 7. Hebreus 8, do 1 ao 7. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Amados irmãos, capítulo 8, ele faz uma transição entre aquilo que vinha sendo dito enfaticamente pelo nosso autor, a partir do capítulo 4, quando ele traz o assunto do sacerdócio e também traz o assunto especificamente na comparação do sacerdócio levítico e da ordem de Melquisedeque. Então, ele vem fazendo inúmeras comparações, ele vai fazendo também detalhamentos a respeito dessa ordem de Melquisedeque, estabelecendo por que Jesus pode ser, então, um sumo sacerdote. E no versículo 27 e 28 de Hebreus 7, ele finaliza o capítulo 7 dizendo que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então, ele começa esse capítulo 8, ainda trazendo o assunto do sacerdócio de Cristo, e agora ele vai enfatizar também o tabernáculo celestial, onde Cristo ministra, e vai também enfatizar a partir, já no capítulo 8, mas seguindo o capítulo 9 e o capítulo 10, deste serviço prestado pelo Senhor como sumo sacerdote. Então, o capítulo 8, ele tem uma posição de transição e também ele inicia o versículo 1 como se fosse não. Na verdade, trazendo em um único versículo, na verdade, em 2 versículos, o que nós poderíamos chamar de um resumo, ou
daquilo que ele coloca como uma síntese. Dos 7 capítulos que ele vinha falando, ele então entra no capítulo 8 dizendo: ora, o essencial das coisas que temos dito, depois de 7 capítulos, então ele facilita para nós e vai dizer o seguinte: olha, irmãos, de tudo que nós temos dito, visto e falado, qual é o fundamental? Qual é o essencial? É que temos um sumo sacerdote, ou que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não os homens. Então, irmãos, uma maneira que nós aprendemos pelo Espírito Santo, e o autor guiado pelo Espírito Santo nos ensina o poder da repetição para fixação e fundamentação do ensino. Ele vem, ao longo dos 7 capítulos, né, e a partir, efetivamente, do capítulo 4, ele começa a trazer a questão do sumo sacerdócio, né, e vai enfatizando a questão de Jesus e mostrando como ele é superior a Arão, superior aos levitas, estabelece a origem e o porquê que Jesus pode ser o sumo sacerdote, não da casa de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. E aqui, então, depois de fazer uma exposição detalhada, ele vem resumir aquilo que é essencial. Irmãos, essa palavra, né, originalmente, ou na língua grega, embora não divirja muito da maneira que nós utilizamos na língua portuguesa, mas ela traz uma ênfase do ponto principal. O ponto principal do ensino é que Jesus é o sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade como ministro do santuário, ele está nos servindo. Então, é como se ele tivesse uma cola para nós levarmos no bolso, e nos momentos do nosso dia a dia, puxarmos essa cola e lembrarmos: eu possuo o sumo sacerdote. Eu tenho um sumo sacerdote. Essa é a realidade da igreja há 2000 anos, que possui, veja, irmãos, como ele quer enfatizar aquilo que é fundamental na nossa vida, aquilo que é, de fato, o mais elementar, o mais básico, aquilo que nós não podemos abrir mão. O que é? É que nós possuímos, nós já temos. Nós não estamos em busca dele, nós não estamos procurando por, nós não estamos vindo a quem ou aonde, mas nós já temos quem? Jesus, como nosso sumo sacerdote. E aí ele vai além, ele quer manter, irmãos, essa visão do sacerdócio de Jesus e quer trazer viva a questão da realeza de Jesus. Por isso que ele segue com essa frase, ainda no primeiro versículo, que se assentou à destra do trono da majestade do céu. Lembrando que ele disse no capítulo 1, quando ele fala que o Senhor, depois de assunto, ele foi ascendido e está à destra da majestade. Então, essa questão que o irmão está estabelecendo para os hebreus é que não somente Jesus, ele é o sacerdote, mas ele também é rei. E em Jesus, nós temos essa junção, essa união desses dois serviços, ou dessas duas posições, ou desses dois status, rei e sacerdote. E já falávamos, e falamos outras vezes, que isso não era possível. Quando se tinha o rei não poderia prestar serviço sacerdotal. E todas as vezes que um rei se prestou a fazer um serviço sacerdotal, caminhou mal. E foi repreendido ou punido
pelo Senhor. O rei é o rei, o sacerdote é o sacerdote. Não quando falamos de Jesus. Jesus é rei. E ele está assentado. Como tudo na palavra de Deus, né? O Espírito Santo vai construindo e vai trazendo ensinamentos em todas as frases, palavras. E não é à toa que é dito que ele assentou à destra do trono da majestade. Qual a ideia que nós temos, irmãos, quando nós falamos que, ou melhor, que nós, qual é a compreensão que nós temos quando a Bíblia usa o termo assentar? Qual é a ideia que nós temos quando alguém está assentado? Em especial, à destra do trono da majestade. O que está sendo dito para nós? Que Jesus, após a sua ressurreição, ele foi levado à presença de Deus e assumiu uma posição de honra, de poder, autoridade. O rei conceder a sua destra para alguém era, na linguagem antiga, dizer que esta pessoa gozava de favor, de prestígio, e que estava agora, no caso de Jesus, assentado ao lado do Pai, como ou possuindo uma posição de destaque. Qual posição? Ele está neste trono. Ele está assentado em uma posição de governante, de autoridade, de poder. Os irmãos se recordam que Isaías 9:6 diz que o menino se nos deu, né? Seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o governo está sobre os seus ombros. O reinado de Jesus estabelece, então, nas nossas vidas, um governo, uma autoridade, pela qual e na qual nós devemos caminhar, sempre sujeitos à vontade de Deus. Então, nós temos aqui, neste primeiro versículo, a essência. Qual é a essência? Jesus, sumo sacerdote e rei, que está sentado. Este termo, né, está sentado à destra do trono da majestade, é uma menção do Salmo 110, versículo 1. O nosso irmão, o escritor, ele usou várias vezes, nós falamos aqui em diversas reuniões, quando foi dito que Jesus foi constituído sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque. Esse texto está onde? Os irmãos se recordam? Pode ter chamada oral? Não, não é bom, não é bom, é constrangedor. Este versículo que nós mencionamos várias vezes e que é a base desse ensino está no Salmo 110, versículo 4. Agora, ele faz a menção do Salmo 110, 1. Se os irmãos quiserem olhar. Salmo 110, 1. Outro ponto aqui, irmãos, como é importante para nós, esperar os irmãos acharem, Salmo 110, 1. Disse, vamos ler juntos? E disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, Davi, aqui, em uma profecia messiânica, está dizendo que Jesus é este que foi alçado à posição de estar assentado à destra do Altíssimo, da Majestade. Uma linguagem trazida por Davi, inspirada pelo Espírito Santo, e que cerca de 1000 anos seria cumprida na ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, então, ascende aos céus, e aí nós lembramos também do Salmo 24,
onde fala que abriu a portais eternos para que entre o Rei da Glória. Aquela é uma visão, irmãos, do céu, na ascensão de Cristo, que os portais eternos se abram para que o Rei da Glória, ascendido agora, vindo em ressurreição, ele rompa o céu e vá à presença do Altíssimo, da Majestade. Então, o Salmo 110, ele é messiânico. O autor de Hebreus usou várias vezes, pelo menos 4, 5 vezes, o Salmo no versículo 4. E agora, ele usa o Salmo no versículo 1. E aqui, irmãos, é importante nós reforçarmos que todo o nosso ensino, doutrina, tudo aquilo que nós seguimos, vivemos, praticamos, nos orientamos, aconselhamos, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Tudo aquilo que o irmão está utilizando em referência ao Antigo Testamento mostra que a palavra de Deus, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nós olhamos o autor inspirado, como ele usa o texto sagrado, e aí, diante da revelação que o Espírito Santo lhe dá, ele vai trazendo a aplicação, a interpretação, a revelação, onde essa palavra se cumpre no tempo, no local, no espaço. E aqui Jesus, então, se enquadra como este que foi levado à destra do trono da majestade. Sumo sacerdote e rei. Quem possui esse sumo sacerdote e rei? A igreja. Nós. Cada um dos irmãos. Se nós sairmos dessa reunião dizendo, ou consciente, mas tendo uma revelação no nosso espírito, de que nós possuímos o sumo, ou o sumo sacerdote e rei Jesus. E aí no versículo só para a gente ter mais uma referência desse assentar-se de Jesus, Apocalipse 3, 21, quando a gente vê outros autores também, né, com a mesma visão trazida pelo Espírito Santo, essa questão do assentar-se, né? Apocalipse 3, 21, apenas mais uma referência, né, mais um testemunho a respeito desse ensino. Então, nós estamos falando das cartas de João dentro do Apocalipse, né? O texto de Apocalipse 3, 21, fazendo uma referência. O Senhor diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. Vamos ler juntos? Os irmãos acharam? Apocalipse 3, 21. Eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, quando Jesus é levado à destra, ele recebe este lugar de governo, de autoridade. Ele está entronizado, ele está agora gozando dessa posição. Um autor, né, dizendo a respeito do hábito e do cotidiano à época e no contexto antigo, ele disse o seguinte: assentar-se era frequentemente uma característica de honra ou autoridade no mundo antigo. Um rei se assentava para receber seus súditos, julgar uma corte, estar diante daqueles que viriam trazer presentes ou dádivas a ele. Então, é só essa ideia de nós estarmos vendo, né, o quanto é importante para a nossa fé olharmos Jesus como a Bíblia o descreve, como a Bíblia
ensina. E às vezes a gente é tomado por um pragmatismo, irmãos. E o que eu quero dizer com isso? Uma vez o irmão compartilhando aqui, ele trouxe uma coluna comparativa entre hábitos do Ocidente e hábitos do Oriente. Não lembro se os irmãos se recordam dessa reunião que o irmão pontuou 6, 7 itens a respeito disso, comparando culturalmente, né, como os povos, ou o povo oriental e ocidental, conseguem ter características que os definem, os representam. E uma delas, do lado ocidental, nosso lado, era o ativismo. A questão de estar fazendo, esse ímpeto de realizar. Quando os orientais, eles conseguem trazer para a vida algo mais contemplativo, um aspecto mais meditativo, e conseguem viver uma vida mais serena, tranquila. Aqui, quando nós olhamos essa questão deste ativismo, isso parece que também está no nosso meio, ou se instala na nossa vida como cristãos. Nós sempre procuramos ouvir uma palavra e pensar assim, qual que é a prática disso? Qual é o ponto prático? Mas, irmãos, nem sempre é um ponto prático. Porque um dos temas que nós veremos no capítulo 10, e é também um dos pilares da vida cristã, é que o justo vive por fé. E a fé se alimenta da palavra de Deus. Então, ouvir a palavra, ler a palavra, meditar a palavra, não necessariamente deve implicar numa ação ou uma prática, mas ela primeiro deve alimentar a nossa fé. E o alimentar da fé vai gerar aí sim uma resposta adequada para a fé que foi alimentada. E então nós poderemos ter uma prática, uma ação, uma obra correspondente àquilo que a fé alimentada gerou. Isso serve para nós, então, compreendermos a importância de alimentarmos a fé. Esses versículos têm o poder de alimentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, e sabemos que nós estamos em um cenário que Jesus, ele está como ministro, ele está cuidando, intercedendo de nós a todo tempo. Ele vive a interceder por nós, que nem nós vimos no capítulo 7. Ele está em um ambiente onde há um trono de graça e socorro para nós nas ocasiões oportunas. Isso não necessariamente tem que gerar um pragmatismo, mas tem que alimentar a nossa fé. Nós precisamos contemplar e meditar as verdades bíblicas, as promessas estabelecidas, porque isso nos garante que nós não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Por alguém que aparece com uma boa oratória, com um bom argumento, e convence e gera dúvida. E, irmãos, por quê? Porque a fé não está alimentada devidamente. E nós precisamos, então, considerar que Jesus é este sumo sacerdote e rei. E nós possuímos ele nessas circunstâncias. Para nossa fé, este é o verdadeiro alimento. Tem poder para, na segunda-feira, na terça-feira, nas circunstâncias, trazer uma realidade. Eu sou cuidado, pastoreado por Jesus. Ele é o que vive a interceder por mim. Ele é o rei da minha vida. Minha vida não está em um desgoverno. Minha vida não foi tomada de supetão, né? Não houve um acaso em minha vida.
mas nós estamos debaixo de um governo, de um reinar estabelecido pelo Senhor. O salmista já diz: ainda em substância informe, todos os meus dias estão escritos e determinados pelo Senhor. O Senhor não é tomado de sobressalto na nossa vida e fica perplexo com o que está acontecendo. Nós, muitas vezes, agimos dessa maneira. Talvez, pelo estágio espiritual que nos encontremos, que permite ainda uma falta de confiança no Senhor. Mas, se nós estivermos alimentados e com a mente renovada e cada vez mais renovada, nós vamos compreendendo que há um governo, um reino, uma autoridade em nossa vida. Aí o versículo 2 diz assim, como nós já falamos, né? A este olhar agora, né? Bom, Jesus está assentado, então Jesus está com os braços cruzados, não está fazendo mais nada, e está olhando e torcendo para que dê certo a nossa vida, né? Tomara que o irmão Marcelo acerte e consiga completar a carreira bem, hein? Vai, Marcelo, vai que eu estou torcendo por você. Será que é isso? É assim que o Senhor está? Se por um lado, como rei, ele está assentado, por outro, o versículo 2 vai trazer uma visão como ministro. A tradução NVI diz que ele serve no santuário. Ele é servo no santuário. Então, quando a palavra aqui diz ministro, está fazendo uma referência a uma atividade exercida pelo Senhor de cuidar do seu. O Senhor, embora no que diz respeito à sua entronização ou à sua condução diante do Pai, ele assumiu a sua posição, se assentou, assumiu. Mas no que diz respeito ao seu serviço sacerdotal, ele é o ministro que está aonde? Neste santuário. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então veja que o Espírito Santo está levando o nosso autor, o nosso escritor a nos ensinar. Há alguém que, independente de turno, como os sacerdotes levitas tinham turnos, e terminado o trabalho iam para casa, Jesus, ele vive neste santuário verdadeiro, fazendo o quê, irmãos? Cuidando da edificação da igreja. E eu edificarei a minha igreja. E o Espírito Santo, então, ele exercendo aqui na terra, vem conduzindo a igreja pelo ministério celestial de intercessor do nosso Senhor, de ministro, de servo, que tem cuidado da edificação da igreja. Poucas pessoas ou poucas forças naturais ou sobrenaturais tentaram derrotar a igreja, irmãos, nesses 2000 anos. A nossa história, a história da igreja aqui, é muito interessante, um estímulo aos irmãos procurarem conhecer a história da igreja, para entender o tamanho da perseguição, dos horrores que nossos irmãos viveram e hoje, em algumas regiões da terra, vivem, mas há alguém que prevaleceu em cada guerra, em cada batalha, em cada luta que a igreja era levada. Assim como Jesus apareceu para Saulo. Saulo, você está perseguindo a minha igreja. Você está indo atrás da minha igreja. Hoje o Senhor continua, irmãos, cuidando de cada um de nós. Diariamente nós devemos nos lembrar que nós estamos sob o cuidado poderoso das mãos do Senhor, que tem trazido a sua igreja nesse período de 2000 anos, debaixo de todo tipo de ataque, todo tipo de mentira. E aí ele segue, então, falando, né? Possuímos tal sumo sacerdote, como ministro, e no santuário celestial. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, né? E nos permite, muitas vezes, né, nós estávamos conversando aqui no começo da reunião, alguns
algumas possibilidades, algumas janelas que a Bíblia nos abre, né? E nós queremos enxergar o que está do outro lado. A nossa visão não é muito profunda no alcance, então a gente tem alguns raios de luz, alguma coisa. Porque onde a Bíblia não é explícita, irmãos, nós precisamos ser reticentes. Onde a Bíblia não fala, nós não podemos ser tagarelas. Nós precisamos ser calculosos. Então, aquilo que não é ensinado pelo Espírito Santo de uma maneira detalhada, de uma maneira explícita, clara, direta, e nos permite termos alguns pensamentos, né, algumas hipóteses. Nós fazemos isso com o tempo. Esse santuário celestial, né, queremos ficar pensando mais ou menos na linha do que nós somos. Como é este santuário celestial? Tem um caminho certo, tem anjos sinalizando o santuário celestial, para quem está chegando, o santuário celestial. Como que é isso? Mas o próprio texto aqui, ele, três versículos em Hebreus 9, que nos permite dizer com segurança e base bíblica onde é e como é este santuário. Eu queria convidar os irmãos para nós lermos isso. Hebreus 9, 11, 12 diz assim. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Agora veja o versículo 24, irmãos, e a gente vai ler juntos. Esse, por favor. Vamos ler juntos? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Vamos ler mais uma vez esse versículo 24? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Em outras palavras, o tabernáculo ele pode ser uma referência absoluta do céu, onde Deus se encontra. Porque quando ele sobe ao céu, ele vai para estar diante de quem? Diante de Deus. Aonde? Os santos. Então, a presença do Altíssimo no céu é um lugar santíssimo, onde Deus está. Onde Cristo foi ascendido e contempla e entrou como precursor nosso, para que nós nele adentremos na presença do Senhor. Por isso que o texto de Hebreus diz: acheguemos-nos confiadamente aonde? No trono. Vamos conceber essa visão do autor diante deste cenário, olhando para a antiga aliança, e falamos aqui, e falávamos outras vezes, estar no Santo dos Santos para Arão, para os sumos sacerdotes subsequentes, era algo sempre arriscado e temeroso. Porque alguma coisa, se não tivesse devidamente santificado, purificado, todo o ritual, ofertado o sacrifício pelos seus pecados, a sua casa, como que ele poderia estar diante do Senhor? Que ali, né, estabeleceu naquele tabernáculo, no deserto, um lugar, além do santo lugar, né, separado por um véu, um grosso véu, colocou uma arca propiciatória, e ali, no dia da expiação, ele enchia aquele ambiente da sua glória, da sua
presença, para então ter oportunidade de cumprir o desejo que sempre foi do Senhor de estar efetivamente. Só que na nova aliança, não é Deus que desce ao tabernáculo terrestre, mas é Deus em Cristo que sobe ao tabernáculo eterno, abre um novo e vivo caminho, agora para todos os que estão em Cristo estarem diante deste trono, junto desse precursor que nós temos, deste sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Por isso, então, quando nós falamos agora a respeito desse santuário, nós podemos entender, muito provavelmente, ou falarmos com base que Hebreus nos ensina, nós estamos falando do céu, não desse céu que é visível para nós, mas deste céu onde o Altíssimo se encontra. E o trono do Altíssimo está, talvez na linguagem de Paulo, sobre o terceiro céu, e aí nós podemos ter esta visão de Jesus diante do Pai, como esse sumo sacerdote, que está então constantemente, irmãos, servindo como Cristo. Por isso que, não somente agora nós devemos viver essa vida de intimidade, de comunhão, de proximidade, mas sermos lembrados do texto do versículo 3, que diz o seguinte: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este, referência a Jesus, sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Hebreus 9, 28, dessa comparação que o irmão está fazendo, ele vem dizer o seguinte: olha, na antiga aliança, os sacerdotes levíticos eram constituídos para oferecer os animais, as ofertas pacíficas, a todo tipo de oferta, e eles eram constituídos para fazer isso como sacrifício. Eles recebiam o povo e ofertavam a Deus. E Deus se agradava dessas ofertas. Aí ele faz uma comparação. Bom, e este Jesus? E este rei, sacerdote, que está no céu, no verdadeiro santuário, no verdadeiro tabernáculo, o que ele oferece? O sacerdote precisa ter dom, precisa ter sacrifício a oferecer. O que ele oferece? Nós já lemos 7 a 27, que fala que ele ofereceu o sacrifício. E queria ler com os irmãos, vou ler com os irmãos, Hebreus 9, 28, que diz assim: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, o que Jesus ofereceu? Qual foi a oferta de Jesus? Tendo-se oferecido uma vez para sempre. Jesus, então, se ofereceu. Ele é o Cordeiro de Deus. E 10, 12 diz assim, mais uma referência. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Eu li Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha, irmãos, olha como a questão daquilo que é estabelecido por Deus, daquilo que é para ser vivido por Deus e daquilo que o homem, ou mesmo a religião do homem, estabelece em contrapartida. E aqui motivado pelo adversário, instigado pelo adversário, porque se para a lei e para a antiga aliança, e portanto para o Sinédrio, para os judeus,
não convertidos. Jesus não era sacerdote, não poderia ministrar no templo para Deus. Para Deus. E para nós, a sua igreja, nós temos Jesus como sumo sacerdote. Veja, irmãos, de mundo religioso da época, Jesus não era sacerdote. Para Deus e para nós, os convertidos, os crentes, Jesus é o sumo sacerdote. Por isso que nós não procuramos aceitação ou confirmação de qualquer pessoa, autoridade, órgão no mundo, para dizer o que Jesus é ou o que Jesus não é. Nós não precisamos que alguém venha validar Jesus, nem mesmo a ciência, nem mesmo qualquer autoridade. O que basta para nós é aquilo que a palavra de Deus estabelece. Essa é a verdade absoluta, irrefutável. Jesus é este que está hoje nos céus, nos servindo. Obrigado. Por isso, irmãos, quando a gente está neste período quase se chegando, né, à meia-noite, a vinda do Senhor, logo ouviremos o grito, eis o noivo. Esse período de trevas está tão forte. E as trevas tentam cada vez mais alcançar a cada um de nós e a sua igreja, desvirtuando a palavra de Deus. Irmãos, e nós temos tido, por conta da internet, possibilidade de muitos, em nome de Deus, trazerem falsos ensinos. A quantidade de pessoas com grande visibilidade, assim chamados pastores, hoje ocupam a internet e têm centenas e centenas de seguidores e alguns milhares de seguidores. É tamanho hoje, por quê? Porque basta um discurso emotivo, com alguma aparência de lógica, com algum texto fora de contexto, e aí isso é capaz de enredar. E o Evangelho tem perdido muitas vezes o seu poder sobrenatural, o seu poder de salvação, para se tornar um Evangelho assistencialista, um Evangelho de relacionamento somente, um Evangelho para melhorar a vida da cidade, da comunidade, e perdido aquilo que as Escrituras nos ensinam. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê em mim, não está condenado. Passou da morte para a vida. Tornar o Evangelho uma conduta, um comportamento para melhorar a nossa vida, para a gente ser boa pessoa. E isto, o Evangelho, que é o poder de Deus, gera naturalmente em nós, pela ação do Espírito Santo. Essa linha, dentro dessa teologia liberal, dessa teologia humanista, dessa teologia que se afasta da ortodoxia das Escrituras, tem feito com que o Evangelho seja uma tentativa nossa, humana, de se tornar boas pessoas, para sermos pessoas de impacto na vida da sociedade e nos tornarmos assistencialistas. Quando, na verdade, o Evangelho vivido, como diz as Escrituras, e o povo erra porque não conhecem as Escrituras, nós devemos entender que o poder de Deus é para a salvação, para a remissão dos pecados, para a regeneração, para gerar uma nova vida, o nascimento do alto, a habitação do Espírito Santo, para que então a vida de Deus em nós, crescendo, possa nos conformar à imagem de Cristo. E aí nós manifestarmos as virtudes do Senhor. Por isso, amados irmãos, como é importante nós estarmos atentos e nos tornarmos cada vez mais zelosos, irmãos, no estudo da palavra, na meditação da palavra,
no estímulo nosso ao conhecimento da verdade e à fé, para que este vento gelado, frio, essa água fria que entra sorrateiramente na igreja, não leve tantos irmãos a se afastarem da fé genuína. Versículo 4, né, segue falando o seguinte. Já falei aqui, né? O 3 e o 4 eu mencionei junto. Então, o que Jesus ofereceu a si mesmo? Este é o sacrifício pelos pecados. Por que eu falei isso? Porque hoje em dia, né, o ensino doutrinário a respeito de Jesus se afasta do ser, da obra dele para perdão dos pecados, para a remissão dos pecados. O sacrifício de Jesus tem um dos seus pontos fundamentais, ou, como alguns irmãos dizem, do lado negativo, fazer a remissão dos pecados, para que no lado positivo, o Espírito Santo, que não poderia contemplar a iniquidade do homem, então agora, neste homem regenerado, limpo, santificado, o Espírito Santo possa habitar em nós. O versículo 5 segue então dizendo o seguinte: os quais ministram, né, fazendo essa referência aos sacerdotes levíticos, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que todas as coisas, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O irmão está dizendo o seguinte, olha, hoje o santuário é celeste e não terreno. Os ministros, ou o sacerdote é eterno e não passageiro, temporal. O sacrifício não é de ano em ano, no caso de ser o sacrifício de expiação, ou no caso do ofertante que pecasse ali, fazia inúmeras vezes ofertas e ofertas e ofertas, foi uma única oferta. Então ele traz uma verdade importante sobre a lei, o aspecto da lei e da antiga aliança para nós hoje vivermos e convivermos com os irmãos que não têm clareza e compreensão deste rompimento da caducidade da lei, da obsolescência, né, da condição arcaica da lei e o sacerdócio levítico, porque eles agiram como figura e sombra. Irmãos, isso aqui é muito importante. É um ensino a respeito da finalidade da lei e da lei que estabeleceu o sacerdote, o rito dos sacerdotes, os rituais de purificação, porque tudo isso foi estabelecido por Senhor e cumpriu um papel. Já falamos e lemos que a lei serviu como aio. A lei é boa, pura e santa. Mas por conta da condição da carne do homem que está doente, ela não pôde, a lei não pôde ser vivida na experiência de ausência de pecado. O corpo está enfermo. E, portanto, a lei não pôde levar o homem àquilo que deveria ser um estado de santidade e santificação perante o Senhor. Então, a lei conduziu até Cristo. Os sacerdotes conduziam e mediavam o povo diante de Deus, para que o povo pudesse manter minimamente uma condição de temor diante de Deus. Aí ele diz assim, o que significa que ministravam em figura, né? Algumas traduções colocam como cópia e sombra das coisas celestes. Quando nós recebemos essa imagem mental, nós recebemos uma imagem na nossa mente daquilo que é original, quando nós vemos aquilo que foi construído na Terra.
Então, se permite nós termos uma ideia. Como que Deus poderia, ou qual a dificuldade que nós teríamos hoje de falar do santuário dos sacerdotes, se nós não tivéssemos uma figura em nossa mente daquilo que nós vimos e contemplamos e existiu realmente fisicamente. É muito mais fácil nós compreendermos isso hoje, não é? Quando eu apresento uma foto de uma pessoa que os irmãos não conhecem, então eu apresento uma foto de alguém desconhecido. Quando essa pessoa entrar naquela porta, o que nós vamos saber? Identificar a pessoa, não é? Então, essa ideia de que a lei, o sacerdote, o tabernáculo foram figuras e uma sombra daquilo que estava no céu, é importante para nós entendermos toda a relevância do que foi vivido na Terra, para nós compreendermos hoje o que é ter um novo e vivo caminho diante do trono do Senhor. Aí ele segue para o versículo, no mesmo versículo, né? Nós falamos isso aqui. Moisés foi chamado pelo Senhor e viu e construiu o tabernáculo no deserto. Aqui não é uma referência ao templo de Jerusalém, irmão. Todo esse pensamento que o autor de Hebreus está construindo, especificamente é sobre o tabernáculo no deserto. A figura de Moisés, a figura de Arão, estão muito prevalecentes aqui. Então ele diz assim, olha, Moisés foi chamado por Deus e foi divinamente instruído. O irmão falou assim, será que teve uma planta 3D, 4D, como que fez, né? A Bíblia não mostra isso. Embora o livro do Êxodo mencione várias descrições das coisas, como deveriam ser feitas, com relação a essa visão ampla, total, única, né? Com os detalhes, o que a Bíblia diz? Por exemplo, Êxodo 6:30, que é quando Moisés está se referindo como deveria ser feito a mesa. Acho que 26:30 não falamos da mesa. Ele termina dizendo assim, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Mas nós não temos os detalhes quando Deus mostrou. Mas então, qual é a missão que está posta aqui para nós, irmãos? O que a mente de Deus quer entrar na nossa mente e fixar? Qual o pensamento que nós devemos ter aqui? E o que Moisés fez foi instruído por Deus. Esse é o ponto alto. Essa é a verdade estabelecida aqui. Não é nós ficarmos pensando, existe uma outra dimensão, uma dimensão onde há esse templo está em algum lugar, o templo está no céu diante de Deus e contemplado pelo Senhor. Mas o ensino principal aqui é que essa frase aqui, Moisés divinamente instruído. A forma que Deus queria que Moisés gerasse para o culto, a adoração, o serviço, deveria partir do Senhor, e não do homem. E isso nós aplicamos para nós hoje. A maneira que a igreja é edificada não é por conta daquilo que nós pensamos, criamos. Vamos sentar e vamos pensar como que nós podemos edificar a igreja. Não. A igreja, ela é edificada pela orientação, pelo nosso Senhor, através do Espírito Santo. E nós vamos terminar daqui a pouquinho com os 4 pontos sobre a edificação da igreja, que é essa ligação e aplicação hoje. Então, guardem isso, irmãos. Divinamente inspirado. Como devem ser as nossas reuniões? Como deve ser a reunião da igreja? Como deve ser o congregar da igreja? Divinamente inspirado. Como deve ser a ceia do Senhor, o partir do pão? Divinamente inspirado. E hoje, né? Hoje não, ou sempre, o adversário, ele procura fazer com que se mantenha o nome de Deus, a aparência de Deus, mas que a ação instigada
promovida pelo homem, segundo aquilo que melhor lhe parece, seja instituída. E aí, nós temos falsas igrejas, me permitam usar esse termo, feitas da maneira e do gosto de cada freguês. É um mercado onde você sai buscando a igreja segundo aquilo que te apraz. Tem igreja para contemplar a vida pecadora e instituir como normal o pecado. Quando, na verdade, tudo que nós devemos viver deve ser divinamente instruído. Irmãos, o que vocês estão fazendo é divinamente instruído? Está orientado pela Bíblia? Se cumpre no contexto, na mente de Deus? É permitido o homem substituir o pão e o cálice por qualquer outra coisa? Nós podemos ter algum tipo de prioridade na ceia, a não ser em memória do Senhor? Nós podemos substituir isso? Não. Nós precisamos ser divinamente instruídos. Finalizo aqui o versículo 6 e 7. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus, agora, com efeito, obteve Jesus, ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Agora nós recebemos, então, claramente mais alguns adjetivos na linha de comparação que o irmão faz. Jesus tem um ministério mais excelente ou superior. Como também ele é mediador de uma superior aliança, que foi instituída em promessas superiores. Primeiro ponto aqui que eu queria destacar com os irmãos, né? A figura do mediador. A Bíblia claramente nos coloca que Jesus é o único mediador. A nova aliança é baseada em Jesus. Portanto, todo o ensino que nós temos, tudo aquilo que diz respeito a Jesus, que diz respeito à nova aliança, tem como Jesus esse mediador, aquele que media, que permitia, aquele que dá a mão de duas pessoas e as une. Neste caso, é aquele que foi à cruz, aplacou a ira de Deus e estendeu a mão ao pecador. E como o Salmo 85 diz, né? Que na cruz a graça e a verdade se uniram, se beijaram. A graça e a misericórdia, ou a graça e a verdade se beijaram. Por quê? Em Jesus, a ira de Deus é aplacada. E o homem pecador é resgatado. Claro que isso para os que viessem a crer. Né? Então, essa questão da mediação, e nós que vivemos um país histórico, cultural, religioso como o nosso, é comum nós encontrarmos pessoas que acreditam na existência de outros mediadores. Até uma mediadora. Quando a Bíblia, divinamente inspirada, sustenta a nossa fé em um único mediador. Não existe outro mediador ou outra mediadora. Só Jesus está diante do Altíssimo. Só Jesus subiu ao céu. Só Jesus está no verdadeiro santuário, não erigido por mãos humanas. Não existe ninguém lá, nenhum outro santo, nenhuma outra santa. É o único que vive diante do Pai, vive a interceder por nós, é o único que faz mediação. E por que este ministério de Jesus é mais excelente, irmãos? Porque ele está baseado numa aliança com base em superiores promessas. Vamos acabar aqui vendo quais são essas superiores promessas. Hebreus 8, 10 a 12, queria pedir para os irmãos lerem comigo. Hebreus 8, 10 a 12.
Nós vamos ver mais para frente, mas ele, então, aqui, no capítulo, no versículo 10, que ele vai dizer, ou vai comprovar quais são as promessas superiores que nós hoje gozamos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, deles até o maior. 12. Pois para com as suas iniquidades usarei misericórdia, e dos seus pecados jamais me. Então, aqui é algo muito importante, irmãos, muito importante. A nova aliança é nova porque está baseada em promessas superiores. Quais são essas promessas? São essas promessas ditas aqui, trazidas de Jeremias, feitas nesse ambiente profético messiânico para os judeus, que Deus haveria ou havia de ter preparado o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que poderia, enfim, apresentar um sacrifício único e derradeiro, pondo fim à necessidade do homem buscar reconciliação pelo sacrifício de animais. Essa promessa não seria, ou essa aliança não está baseada na lei que atua no homem exteriormente e molda somente o comportamento, mas é incapaz de mudar o coração. O israelita acabava de fazer o sacrifício, acabaram de pôr a mão sobre o animal, saía lá e a consciência do pecado dele não estava purificada. Isso só acontece porque esta promessa que o Senhor apresenta aqui, dizendo que vai escrever a lei aonde? Na mente, no coração, que nós seremos ensinados, a unção nos ensina a respeito de todas as coisas, nossos pecados seriam perdoados. Essas promessas são superiores. Essas promessas são únicas, irmãos. Elas são bênção para a nossa vida, porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós, sobre a igreja, a partir de Pentecostes. E toda a carne, gentios, judeus, não judeus, todos aqueles que se converteram ao Senhor, receberam, então, a redenção e a habitação do Espírito Santo. E hoje, a palavra de Deus tem habitado no nosso coração. Tem habitado na nossa mente. Por isso que Paulo fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que renova a nossa mente? É a palavra de Deus. Por isso a nossa leitura, a meditação, o ensino que nós temos da palavra, vai nos conformando a mente de Deus. E Paulo pode dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, a nossa mente é uma mente de Cristo. Você pode estar num ambiente, 10 pessoas vão falar, o caminho é esse. O servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, vai falar, o caminho que eu vou seguir é esse. Pois é esse o caminho que é a palavra de Deus, ou é essa a unção que Deus dá para nós seguir. Então, nós demos início hoje, nesse capítulo 8, olhando com essa ótica do irmão, o que ele quer firmar no nosso coração, irmãos. Nós não podemos perder de vista de jeito nenhum qual é o essencial. Nós temos Jesus como sumo sacerdote e rei, ministrando nesse tabernáculo que é diante do Pai, intercedendo por nós. Essa é a visão essencial, fundamental, que nós devemos nos agarrar. E não abrir mão por nada, por ninguém.
Nós não sabemos como será a nossa vida daqui para diante, à medida que a perseguição aumenta, à medida que nós sabemos que o Senhor está voltando, os cenários podem mudar, tomar caminhos diferentes. Qual é o essencial? Que nós possuímos. E quando nós estivermos na nossa atividade de estímulo dos irmãos, nós devemos pegar na mão uns dos outros e falarmos, olhando nos olhos dos irmãos, irmãos, nós possuímos o verdadeiro sumo sacerdote. O nosso ministro está intercedendo, servindo-nos. Desse santuário celestial só provém as bênçãos do Senhor. Graça, misericórdia e socorro para a igreja em todas as ocasiões. Louvado seja o Senhor.